Vítor Oliveira era o rei das subidas, ele certamente será o príncipe. Começou na última divisão distrital, tem 38 anos e 7 subidas de divisão na carreira. Um degrau de cada vez, Luís Freire subiu a pulso no futebol português. Primeiro no Iriceirense, da sua terra, e depois no Perpinheiro, seguindo para o Mafra, o Estoril Praia e o Nacional da Madeira antes de chegar, há 3 anos, ao Rio Ave. Em Vila do Conde acabou de fechar a segunda temporada na Primeira Liga, que lhe deu provavelmente o maior desafio da carreira. O clube esteve 1 ano e meio sem poder inscrever novos jogadores devido a um castigo da FIFA. E Luís Freire, mesmo assim, manteve o Rio Ave no campeonato. Esta época bateu o pé aos grandes, raramente a sua equipa se encolheu e, no final, agradeceu em lágrimas aos seus jogadores no balneário, dizendo: "Se eu vi mais alto foi porque estive aos ombros de gigantes. O Rio Ave nunca mais se pode esquecer desta época." Nesse mesmo discurso, também disse que é muito mais difícil trabalhar na hora da derrota quando as coisas são difíceis. Mas foi na dificuldade que Luís Freire se destacou. Chegou à Primeira Liga aos 34 anos e hoje já é o segundo treinador com mais jogos na história do Rio Ave. Luís, muito bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, ainda por cima a interromper as férias. Muito obrigado, Luís. Prazer é meu estar aqui com vocês e partilhar agora também esta experiência. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E volta a dizer que é o primeiro treinador em atividade na Primeira Liga que está aqui no nosso podcast, portanto a ocasião ainda é mais especial para todos nós. E um dos que mais apreciamos, não Sim. estou a mentir a ninguém, quem nos ouve semanalmente saberá isso perfeitamente. Verdade, e a honra e o privilégio de ter aqui é todo nosso. Luís, e para arrancarmos aqui com o que nos é mais possível de pegar na atualidade, gostava de lançar aqui a final da Liga dos Campeões, não para falarmos da final propriamente dita, mas nós estávamos a falar aqui, a conversar antes de começarmos a gravar, como do peso deste sentimento do Real Madrid parecer que está sempre destinado a ganhar qualquer edição da Liga dos Campeões e do impacto que isso pode ter no treinador adversário e nos jogadores antes de irem para esse jogo, porque é um peso muito grande. De repente chegar a um estádio cheio de gente, provavelmente ao maior jogo da carreira deles, e pensarem que estamos a defrontar uma equipa que constantemente ganha isto. Estávamos a falar aqui um bocadinho em off, e a verdade é que quando vestes a camisola de um clube desses, do Real Madrid, tu já pensas é que vais ser campeão da Europa, não é? És um fortíssimo candidato, e se chegares às finais tens muita probabilidade de ganhar. Já interpretas um bocado essa cultura, não é? Os clubes têm a sua cultura, a sua mística, e eu penso que estando num clube como o Real Madrid, tu já encaras como sendo um pródigo candidato a ser campeão, ou já sendo quase campeão se chegares às decisões. Claro que do outro lado será mais desafiante, porque os campeões também, mesmo tendo essa mística toda de fora, há um dia que tu consegues quebrar essa hegemonia, consegues quebrar esse sentimento. Tem que ser uma coisa ao longo do ano inteiro a trabalhar para chegar a um momento desses, para uma decisão dessas, porque eles culturalmente têm essa força do lado deles, têm essa história do lado deles. Então tem que ser o ano todo a preparar a tua equipa para chegar a esse momento das decisões e seres tu a equipa que vai ser campeã no fim. E por exemplo, eu li num jornal espanhol no fim de semana, um jornalista que sabe-se lá como sabia de uma conversa que aconteceu no casamento do Dani Carvajal, em que ele estava uma roda de jogadores do Real Madrid a falarem sobre a vida e sobre o futebol. Às tantas mencionam a final da Liga dos Campeões, e o Carvajal tem uma tirada curiosa em que diz que, mais do que os jogadores do Real terem a sensação de chegarem de certeza à final da Liga dos Campeões e a ganharem, ele diz que sente que os adversários é que sentem muito isso, que estão a jogar e que provavelmente vão perder, porque é o Real Madrid. É esse tal sentimento. Do outro lado tens uma equipa que ganhou 14 vezes a Champions League, que tem esse histórico para trás, já viste eles a ganhar muita vez, às vezes de forma até inusitada, estão a perder e no fim dão a volta e têm essa capacidade de marcar um, e tu pensas logo que vem aí o segundo. Mas isso tem que ser desconstruído ao longo dessa semana de preparação da final. Tem que ser desconstruído e pensar mais também na sua própria equipa, não é? Porque sabemos que há isso tudo, mas há muita coisa que as equipas controlam, e se vais defrontar um adversário desse estilo, tens de focar naquilo que tu controlas, naquilo que é a tua essência. E transportando isto para a imagem do treinador, há uma história muito engraçada, foi contada sobre Bielsa. Estava no Atlético Bilbao
E num jogo de pré-época ali contra uma equipa pequena das distritais, ele foi ao balneário adversário, pediu ao treinador da equipa adversária: olha, diz-me aí mais ou menos como é que tu jogas e tal, que é para eu brilhar no meu balneário. E ele fez isso e os jogadores ficaram muito impressionados. E eu pergunto-te: achas que a tua imagem de treinador de subida, que alcança os objetivos, também te facilita o trabalho em termos de mensagem, na forma como chegas ao grupo? Eu acho que quando se joga, por exemplo, se fosse agora para um projeto de subida de divisão, acho que ajuda, porque já há uma experiência grande por trás de conquistas e de estar naquelas situações e de conseguir os objetivos. Claro que aí um projeto de subida, eu acredito claramente. À memória, não é? À memória, as pessoas vão olhar e vão dizer: atenção que o Luís já subiu ali, já subiu lá, isto vão ser candidatos. E sendo quem está fora e sendo quem está dentro. Quando jogas para ganhar, eu pessoalmente sinto-me confortável nessa posição de assumir aquilo que nós queremos. Se queremos ser campeões, se queremos ganhar, se queremos um objetivo alto, sinto-me confortável nessa postura de assumi-lo. Não sou propriamente aquele treinador que vai dar uma grande volta para assumir as coisas. Gosto de assumir porque vamos ter essa responsabilidade. E portanto acabo por estar mais confortável nisso, e acredito que isso depois passa para os jogadores também. Se calhar agora estes anos que estou no Rio Ave acabam por também outros objetivos, e tive eu também que me moldar e readaptar em termos de chip mental para lá estar, conviver. Eu costumo dizer que nestas posições onde estamos a lutar pela permanência também é mais importante saber conviver com o insucesso do que com o sucesso, porque vamos estar muito mais vezes perto do insucesso. Quando eu digo insucesso é sem tantas vitórias, e isso tens que saber gerir mais vezes isso do que propriamente o ganhar e a responsabilidade de voltar a ganhar. É mais esse o nosso... E já agora aí sentes que mais do que o treinador no sentido tático também é preciso, e provavelmente sentiste isso nos últimos anos onde jogaste mais na Primeira Liga e com outros objetivos. Às vezes a mensagem, taticamente falando, se calhar não é tanto por aí, porque a tua equipa ainda por cima tem um modelo muito vincado, é uma equipa reconhecível. Se calhar tens de ir mais pelas emoções, pela motivação diária. Achas que é mais por aí na hora da derrota? Ou seja, mais pelo lado emocional? Lá está, eu acho que é controlar as emoções, é um pouco diferente. É o foco naquilo que nós controlamos, o foco na tarefa, o foco naquilo que é o nosso processo, muito mais do que no ganhar ou no perder, porque às vezes até falo com o staff e com as pessoas que trabalham à minha volta, mesmo com todo o staff, às vezes reunimos e falamos um pouco sobre a importância de mudar um bocado o temos que ganhar para o temos que dar o máximo. Porque o temos que ganhar, uma equipa que ganha 6, 7, 8 vezes numa época, se nós temos que ganhar sempre, não é? A responsabilidade está lá, temos que ganhar, mas não, nós, esse discurso, eu às vezes até dei este exemplo também internamente, que é: se tu dizes a um jogador que não marca há 7 jogos que tem que marcar, tu não o estás a ajudar a marcar. Tu tens é que dizer o que é que ele tem que fazer para estar em condições de marcar o gol. Foco na tarefa, lá está. Foco na tarefa, exatamente. E se estás a dizer uma equipa que não ganha 6 ou 7 jogos tem que ganhar, isto não vai ajudar o jogador a estar mais tranquilo, mais sóbrio, mais concentrado naquilo que tem para fazer. Então o desafio foi um bocado o contrário, não tanto na emoção, mas naquilo que é o foco, no controle emocional e naquilo que nós temos para fazer em campo, para conseguir dar respostas consistentes em direção ao nosso objetivo. Uma certa racionalidade dentro de um momento difícil. Exatamente, porque o mais fácil quando não ganhas é estar tudo mal, não é? Há muita coisa que é feita e que foi feita. Tu tens, por exemplo, às vezes, eu dei um exemplo, já nem foi este ano, foi no outro ano. Tens a tabuada, não é? Dos 10, e tu dizes assim: olha, o que é que vocês veem aqui? Está mal, a tabuada está mal. Mas o que é que está mal? O 9 vezes 10 não é 80, é 90, e o 7 vezes 10 não é 60, é 70. Então, e as outras 8 estão mal? Não está tudo mal. Vais à procura estão 8 bem, das que estão bem. mas as pessoas notam logo: isso está mal. Não, está 8 estão bem, 2 estão mal. Então não está tudo mal. E é este desconstruir o não está tudo mal que é importante num contexto mais de sobrevivência na Primeira Liga, até para mantermos uma certa matriz de jogo, senão vai descambar um pouco. E o que estavas a dizer também é muito consequência de nos focarmos em demasia no resultado, não é? Se é um empate ou uma derrota, sim, a alegria não é a mesma, a motivação não é a mesma. Tens que arranjar outra estratégia para passar a mensagem. Sim. Dá mais trabalho, mas era isso que eu estava a dizer: dá mais trabalho liderar sobre menos vitórias, mas faz parte do nosso trabalho. Mas é incrível fazer uma segunda volta em que só perde uma vez um jogo que esteve perto de empatar nos descontos, não é? Não, ninguém, eu costumo dizer, ninguém jogou a pensar nisso,
Tal como também ninguém chegou a pensar em tantos empates, ninguém chegou a pensar... Nem mais. Jogamos a pensar em cada jogo, em conseguir os 3 pontos, em conseguir a equipa ser mais competitiva possível para estar perto da vitória sempre. E depois isso foi acontecendo. Foi acontecendo não perdermos. E sinceramente acho que houve aqui 2 coisas, que é os empates puxaram empates às vezes, ok? Certo. Aquela sensação, às vezes estávamos a ganhar e vamos lá ver se nós conseguimos ganhar o jogo, porque a importância do jogo era grande e depois sofremos o empate. Sim. E às vezes estávamos a perder, mas não vamos perder. Vamos. Isso mesmo. Ainda não desistir. Não, porque essa é uma questão engraçada, Luís. Em termos de balneário, o que é que os jogadores sentiam? Que estavam mais perto da vitória ou que de certeza que não iam perder o jogo? Não, estavam mais perto de achar que nós podíamos ganhar a qualquer equipa e que dificilmente nos ganhavam. O sentimento do jogador era um pouco isto. Eu tive uma pessoa que me disse assim: Luís, o que é que tu preferes? 3 vitórias e 7 derrotas ou 9 empates e 1 derrota? Certíssimo. E se calhar o sentimento, teres os 9 empates e 1 derrota, que dá uns 9 pontos, claro, psicologicamente era melhor do que tu teres 7 derrotas em 10 jogos. Percebo perfeitamente. E tinhas os 9 pontos. Porque sentes-te mais perto de ganhar, sentes-te mais competitivo, sentes-te mais... Verdade. Então em termos emocionais nós conseguimos sentir que estávamos mais competitivos, vamos dizer assim. Esse ponto acaba por ser determinante para depois dar o salto para as vitórias que acabaram por faltar e dar a tranquilidade final ao Rio Ave. Ainda por cima, o plantel, enfim, já não era muito extenso em termos de profundidade, por razões óbvias, e o clube teve de lidar, e tu tiveste de lidar em particular com algumas lesões de jogadores importantes. Por exemplo, lembro-me do Joca, que começou bem a temporada, tem ali uma lesão a certa altura, e é um jogador importante porque faz aquele papel de médio que baixa, dá um apoio e por aí. Como é que tu e o balneário em particular enfrentaram essas lesões de jogadores importantes e que podiam dar algo mais e nuances importantes à equipa? Eu vou-te ser sincero, foi sempre quando nós abraçamos o projeto este ano. Eu lembro de falar com a Presidente e com a direção e de eu saber bem o que é que nós íamos ter que superar. E claro que o plantel ao início havia um risco grande de nós não estarmos tão dentro da luta em janeiro, porque havia posições muito limitadas nas opções. Não tinha a ver só com a qualidade, tinha a ver com as características dos jogadores e as opções que tínhamos para cada posição. E claro que as lesões vinham dar ali uma facada um pouco naquilo que era o desafio de mais dificuldade, mas nós nem tivemos muito tempo a pensar nisso e acreditamos sempre que isto vai dar. Acreditávamos sempre, aleijou-se o Jonathan, entrou o Magrão, acreditamos no Magrão, aleijou-se o Joca, na altura o Ventura também apareceu, vai ter que dar. Aleijou-se o Guga, o Graça, vai ter que dar. Aleijou-se o Boateng, Zé Manuel, o El Ruiz, vai ter que dar. E foi sempre muito numa perspectiva de os jogadores trabalham bem, os meus jogadores trabalharam muito bem e eles sabiam também o desafio que tinham, e que só dando as mãos todos é que conseguíamos ir, porque isto acontece nas equipas, 3, 4 lesões acontece a todas as equipas. Nós tínhamos a dificuldade, tínhamos de fazer crescer alguns jogadores que vieram do Sub-23, que não tinham tanta experiência na Primeira Liga, tivemos que os lançar e eles ajudaram bastante para chegarmos até janeiro minimamente dentro da luta. E há algumas nuances dentro do modelo do Rio Ave que não diria que são vanguardistas, mas dentro da realidade portuguesa ainda não são tão vistas quanto lá fora. Estou a pensar, por exemplo, no ala de Petrocado, que tens usado bastante nos últimos anos, com o Fábio Ronaldo em particular, mas antes creio que também com o Gabrielzinho, se não estou em erro. Mas o Fábio Ronaldo, que é um jogador interessante a meu ver e com bastante potencial, o que é que te levou na altura a explorar essa opção do extremo de Petrocado? Um desequilibrador que possa ter mais imprevisibilidade, promover o jogo interior, tentar o cruzamento ao segundo poste? Por exemplo, o Fábio é um jogador, o Fábio e mesmo os outros, pronto, o pé trocado acaba por nos dar a capacidade de jogo interior, capacidade de combinação por dentro, a vir por dentro em tabela, também o cruzamento a fugir para a baliza em zonas de perto da área já, principalmente isso, capacidade principalmente de 1 para 1 a vir para dentro, a dar na baliza também. Se tivermos esse tipo de jogador, o indicado e o que eu gostava era ter 2 soluções, ou seja, ter o pé esquerdo e o pé direito nas alas. Um pouco como quer Ruben Amorim para o Sporting, numa dimensão, claro, superior à do Rio Ave, ter essa variedade de opções. Sim, quando tu ganhas, por exemplo... Ruben Amorim foi parar aí.
quando tu ganhas a profundidade, dá-te jeito logo um cruzamento de pé natural, vá. Exatamente, para não perderes o tempo. E a gente nota um pouco isso quando metemos a bola às vezes num Fábio, por exemplo. Há a tendência de puxar novamente e a defesa reorganiza toda. Então quando atacas a profundidade, dá-te mais jeito de ter um... Mais no caso do Costinha, por exemplo, do outro lado. Exatamente, dá-te jeito de ter um pé dominante, vá. Quando as equipas estão mais baixas, em bloco baixo, por vezes dá-te mais jeito de ter essa variabilidade de poderes vir para dentro e procurar a tabela, o cruzamento, o remate. Dá-te mais jeito. O que o Francisco consegue. Era um bocadinho esse o objetivo com o Hélder Sá, Luís. O Hélder Sá vem para duas posições. Certo, pode ser o seu central esquerdo também, não é? Central lado esquerdo, vem-nos dar um plano B em 2+2 na construção, com o lateral mais aberto, e vem dar também a possibilidade de fechar o corredor com um lateral de raiz. Como lateral mesmo. Exato, que dá-nos mais capacidade de fechar o jogo em termos defensivos, estar mais estáveis defensivamente também. Pronto, e dava-nos o pé. Mas quando mexeu, e eu até concordo plenamente consigo, optou ou pelo Vrozai ou pelo Mário Embalo a fazerem todo o corredor indo na linha do Fábio Ronaldo, não é? Sim, porque são perfil mais ofensivo. O Embalo vinha com jogo e o próprio Vrozai vinha com ritmo. O Hélder não vinha com tanto ritmo. Verdade. Vinha um pouco mais atrasado a nível físico e de confiança também dos jogos, não é? Certo. E nós também queríamos projetar mais ofensivamente a equipa, precisávamos de pontos, precisávamos de ir atrás. E o o Vrozai é um jogador muito completo na vertente defensiva-ofensiva, consegue... Também acho que foi um dos grandes reforços de inverno no Rio Ave. Tecnicamente é bom, ele vai, na minha opinião, se continuar connosco, vai melhorar a tomada de decisão cada vez mais. Mas certo. É um jogador que tem boas características, e o Mário é um virtuoso com muita disponibilidade de ajudar a equipa, é um miúdo muito trabalhador, muito disponível. Mas é virtuoso. E o Luís já agora está a pensar em algum deles como possibilidade para lateral direito, à partida, sabendo que Costinha não irá ficar? É assim, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que vai acontecer. O que eu quero é alguém com as características do Mário, se tudo correr bem, para a próxima época também pelo lado direito, mas não sei se... Certíssimo. Ainda é muito cedo para falarmos da próxima temporada, mas numa ideia possível era bom, porque estes pés trocados ajudam a ter mais opções. O Rio Ave também tem sido território de valorização e de crescimento de certos jogadores, inevitavelmente pela ideia de jogo, também por certas limitações que obrigaram a apostar mais em certos jogadores que se calhar noutro contexto podiam ter mais dificuldade de integração. Aí destacam-se Costinha, um Guga também, que foi crescendo até se cimentar na primeira divisão. Destacaria mais algum caso de um jogador que se calhar o Luís até não acreditava tanto ao início e disparou muito no Rio Ave? Ou cresceu muito? Não, Costinha e o Guga foram dois exemplos que ficaram claros, e até acho que para uma dimensão, se calhar para os 4 primeiros classificados podiam ter uma possibilidade. Foram os dois casos mais evidentes. O Fábio cresceu bastante, pagou muita fatura de jogar muito jogo seguido e muito minuto seguido e muito desgaste seguido numa posição muito desgastante e sem alternativa, assim, uma alternativa parecida durante muito tempo da época, e pagou um pouco a fatura do desgaste. Mas é um miúdo que tem potencial, tem capacidade também para mais. Acho que pode lá, joga também avançado, pode lá chegar. O Miguel Nóbrega acabou por este ano aparecer também numa forma mais consistente na Primeira Liga. Eu estou a falar deles porque têm uma idade que ainda podem ambicionar, dar aqui uma... Sei lá, já tive jogadores que estiveram no Porto, não é? Tivemos o Ucra, tivemos o Vítor, ganhou a taça, tivemos o Adrian, temos aqui uma série de jogadores que já foram vencedores de competições. Eu estou a falar daqueles que estão a despertar, estão a aparecer. De crescimento. Exatamente, e o Miguel acaba por ser esse jogador também que... Faz uma excelente exibição contra o Sporting, por exemplo. Sim, o Miguel tem características técnicas e físicas a nível da velocidade que é muito difícil de encontrar. Tecnicamente é muito forte. Na construção de jogo é mesmo muito forte, e depois fisicamente é um jogador que recupera muito rápido, consegue apanhar os jogadores na profundidade bem, tem crescido, falta ainda algumas coisas que eu identifico com ele, mas vai ter que continuar, porque se ele parar também não vai dar certo. Ainda bem que chegamos aqui à parte técnica e já falámos do virtuosismo. Eu tinha aqui
uma frase que o Luís disse aí há umas semanas numa entrevista, que foi: se tiver interferência vou pedir sempre jogadores com relação com bola, com esse perfil. Nós vivemos numa era do futebol em que se lima o físico ao máximo. Há coletes GPS, preparadores físicos nos clubes e até fora. Os jogadores trabalham muito esse aspecto. Hoje em dia, um treinador ter essa preferência assumida do lado técnico, da relação com bola, é um bocado ser divergente no futebol? Eu penso que, por acaso, eu acho que o nível que se está a trabalhar nas equipas médias, pequenas do campeonato é um bom nível. Há sempre a fazer melhor, há sempre para exigir mais, mas já há mais equipas, na minha opinião, a procurar jogar mais um pouco o jogo, se calhar não tão numa expectativa, mas mais a tentar a iniciativa do jogo. Já se olha para o campo e vê-se ali trabalho, ideia, sem ser unicamente estratégia ou a parte defensiva. Acho que há mais equipas agora a procurar isso. Portanto, acho que não sou divergente nesse sentido. Sou mais na perspectiva de tentarmos aliar. A parte física é importante, não vamos desmentir, porque o jogo cada vez mais está-se a jogar a um ritmo muito alto, para se conseguir pressionar, para se conseguir reagir à perda, para se conseguir aguentarmos bem um jogo contra uma equipa então top. É preciso estarmos muito bem. Mas claro que a parte técnica, sem termos bons jogadores tecnicamente, é impossível jogar um jogo associativo minimamente com princípio, meio e fim. A dificuldade para uma equipa média pequena da nossa dimensão no campeonato é nós conseguirmos ser agressivos e depois termos jogadores que consigam ser agressivos, mas depois não vamos ter tanta bola, porque os outros também têm qualidade para ter mais a bola, e nós vamos ter que conseguir construir, ligar e finalizar as jogadas. E ter este tipo de jogador que consegue construir, ligar e finalizar, se eles conseguirem fazer isto, vão para uma equipa grande. É a realidade. Às vezes nós pedimos tudo ao jogador, não é? Eu peço tudo ao central, que construa, que gira a profundidade, que abafa as referências na transição, esteja perto para abafar as referências. Isto exige disponibilidade física, capacidade técnica, controle emocional, concentração, sim. A concentração. Portanto, a gente exige tudo como se fosse uma equipa grande, não é? Mas depois, tanto o treinador tem que evoluir, como o jogador também tem que evoluir, não é? Tem as suas lacunas, tem as suas situações que também não vai. Se calhar tem um jogador que constrói muito bem, mas depois falta ali o último terço. Não é? Então nós temos que fazer crescer o jogador. Se calhar há aquele que define muito bem, mas na construção não se sente nada confortável a jogar de costas. E jogar um jogo de equipa grande, montando uma equipa para o 10º, ou o que seja, meio da tabela, é um desafio. Mas eu acho que é um desafio que depois eu noto. Vou ver, por exemplo, agora estamos numa altura do iScout, de ver os jogadores, e eu vejo a nossa equipe e vejo os meus jogadores e digo: bom, vê-se coisas boas com os nossos jogadores. Vou comparar, deixa cá ver o Tomás com o Joca, deixa ver. E depois tu vês, não, tem qualidade, tem capacidade, bom. E então, também já é o perfume do seu trabalho. Pronto, é isso que eu também estou a dizer. Nota-se ali, já damos coisas, não é? Claro. Vê-se o jogador e essa marca, quer a nível coletivo, quer a nível de desenvolvimento individual, torna o Luís Freire um treinador apetecível para entrar noutro patamar, seja em Portugal, seja no estrangeiro. Sente-se preparado? Sinto preparado, numa perspectiva até principalmente para jogar um jogo. Aquilo que eu tenho saudades, na perspectiva, saudades é de jogar para ganhar mais vezes, mas isso todos os treinadores, perguntas a qualquer treinador, ele quer ganhar mais vezes, quer ter equipas para ganhar mais vezes. Mas pronto, eu sinto que é uma praia que eu tive muito tempo, não é? Tive uma praia muito tempo nessa perspectiva, e sinto-me bem nela, e procuro ter ideias para esses contextos, que é mesmo assim. E acredito que se tiver essa oportunidade, se tiver essa chance, que vamos ver uma equipa sempre muito, muito capaz de discutir, seja o que for, com uma ideia ofensiva e agressiva, que é mesmo assim, que é as ideias que eu procuro ter nas equipas. E já agora, nós sabemos como é que as equipas do Luís Freire jogam agora, nos últimos anos. Como é que o Luís Freire pensava nas distritais? Já era semelhante ou houve algumas diferenças significativas na forma de pensar o jogo? A partir do terceiro ano
do terceiro ano de treinador, acabamos por adotar um estilo de jogo muito mais ofensivo, na altura um pouco parecido com o que o Jesus fazia no Benfica há 10 ou 11 anos ou 12, com o 6 a entrar e a sair na construção, 4-4-2. Acabamos por começar a ler, a estudar e a ver equipas que jogavam muito mais de uma forma ofensiva, e depois começamos a explorar as nossas ideias também. Mas eu sinto que a ideia de jogo, a forma de treinar e a ideia de jogo, as duas em conjunto, é que nos fizeram sair da Distrital para patamares profissionais. Já nessa altura a ideia de jogo foi inovadora, na altura, do Pedro Pinheiro, principalmente Pedro Pinheiro, que deu nas vistas, e depois o Mafra acabou por comprar a ideia e também deu nas vistas, e aí sim eu sinto que a ideia de jogo, mais a forma de treinar, porque se calhar naquelas divisões leva-se tudo muito a sério, mas se calhar nós ainda tivemos, ainda levamos as coisas mais a sério, porque tínhamos o sonho também de chegar mais longe, e acho que a forma de trabalhar com a ideia de jogo projetou-nos. E aí, enfrentando alguma resistência, se calhar, em certos momentos, e há pouco falávamos, somos os dois de Mafra, e quer em Mafra, quer no Estoril, também cheguei a ver um ou outro jogo, encontras alguma resistência, e com resistência quero dizer simplesmente quando o Redes tem a bola ou quando o Central tem a bola, bate na frente ou estica, pronto, o clássico que vamos ouvindo por aí. Sentiste sempre convicto? Conseguiste passar essa mensagem de convicção também aos jogadores, ou houve momentos de instabilidade e de dúvida? Isso é outra situação, que é quando nós, por exemplo, Mafra era jogar, apesar do objetivo não ser assumido de subida de divisão, nós sabíamos que éramos das 4, 5 equipas melhores do nosso campeonato. Então nós somos bons, e quando há esta percepção de nós somos bons, aceita-se melhor a responsabilidade de arriscar, de nós termos que assumir, de nós termos que ir atrás, de nós termos que fazer coisas que os outros não fazem. Então para os jogadores é um pouco isto, se nós queremos, nós temos que fazer se nós formos mais uns, é o que é, a soma das partes é que vai dar o resultado. Não, temos que ser diferentes também como equipa, temos que assumir coisas diferentes, e aí é mais fácil, na minha opinião, quando jogas para objetivos altos e quando ganhas mais vezes, é mais fácil de incutir essas ideias de jogar sob pressão, de jogar com alguma paciência para encontrar vantagem o homem livre. Aí é mais fácil. Quando estás num contexto mais como eu estou hoje em dia, aí precisas de dar alguma segurança ao jogador, dar algum conforto ao jogador, na perspectiva, vamos tentar ao máximo, mas se não der, podes alimentar lá e segunda bola, porque o jogador é um ser humano e nós não o podemos obrigar constantemente a estar em desconforto se for desconfortável. Agora, pronto, eu sinto que há aí uma pequena diferença na confiança. Jogas para ganhar, jogas com a responsabilidade de ganhar, tens essa responsabilidade e ao mesmo tempo tens o conforto de ganhar mais vezes, e acabas por beber mais ainda a ideia mais facilmente. Mas quando apanhas os jogadores, pronto, que se sentem um bocadinho desconfortáveis a arriscar, ou que sentem alguma hesitação, como é que depois trabalha, pronto, as emoções deles para se sentirem confortáveis? Imagina que tu fazes uma coisa a um jogo 90 minutos, não é? E tu durante esse jogo tu tiveste ali 10 ações positivas com bola. Se calhar sais do jogo, perdeste, falhaste ali 3 ou 4 passos que o público até disse aquele broá, mas depois tu vais a ver após o jogo e mostras 10 boas bolas tuas, entrar a bola num sítio difícil, certinho, e que a equipa saiu por causa da tua capacidade. Tu se calhar dizes, nem tinha pensado nisto, perdi ali 3 bolas, mas meti 10, pronto, tenho que perder menos e tenho que ter mais. Sim. E os jogadores verem essas 10 bolas, aumenta-lhes a confiança. Claro, não é? Claro, e a vontade de fazer. Sem dúvida. E não tenhas dúvidas, isto é mesmo assim. Mesmo os guarda-redes às vezes falam connosco e dizem, ou seja, vejo que o guarda-redes já tem intenção de tentar, porque gosta também, olha, consegui ver aquela bola. É desmontar a ideia de que o erro vale mais do que o acerto, não é? Sim, porque depois eles também veem, quer dizer, a gente saiu daqui e chegou lá à baliza deles.
Pá, espera aí, Certíssimo. também se a gente E há um conseguir... exemplo prático até no Rio Ave deste ano, Luís, não sei se concorda comigo. O Jonathan falha no Estádio da Luz um passe que acaba por originar um Foi há gol do dois- Benfica há e, dois não, anos. Foi há 2 e tem anos. uma reação à adversidade muito forte, quer Sim, dizer, os- não deixou de jogar assim. O Jonathan é um guarda-redes incrível, com os pés incrível, corajoso, com uma grande personalidade, e está a chegar a um ponto de equilíbrio, porque se calhar no início... Certo. No início Que era havia- o que lhe faltava na carreira, provavelmente. Não? se calhar no início era resistência, não é? Porque é um risco, Certo. é difícil. Depois cá passamos ali por uma fase já de muita confiança, de pá, sou capaz de tudo e mais Até um alguma coisa. bocadinho de excesso de confiança, não é? Às Por vezes pode mas acontecer. também não é mau. Pode acontecer, Claro. e agora estamos numa fase que eu penso que o Jonathan encontrou um equilíbrio muito bom, que Certíssimo. sabe sabe as soluções dentro do nosso jogo e gera também o jogo de uma forma a equipa está confortável, vamos jogar, e ele muitas vezes é o que dá a tranquilidade à equipa, porque ele encontra o homem livre e a partir daí a equipa Certíssimo. respira, pronto, e ele está a conseguir gerir cada vez melhor isto, e é mérito dele porque tem muita vontade de fazer. E já agora uma pergunta sobre um guarda-redes, porque destacou-se imenso na última jornada do campeonato, que é o Mista. Como é que é introduzir para um jogador polaco que eu admito que não falasse minimamente português e se calhar ainda agora terá algumas dificuldades na percepção, trabalhar a sua ideia de jogo com um guarda-redes que não a comunica na mesma língua que o Luís e o seu treinador de guarda-redes? Falando a língua que ele entende. E o Mista, lá está, entrou e é um jogador com muita vontade também de aprender, e ele também manifesta um pouco isso, que tem aprendido muito aqui. É uma diferença muito grande entre aquilo que ele tinha na Polónia em termos de treino de guarda-redes e aquilo Sim. que tem hoje em dia no Rio Ave, Sim. com a sua equipa técnica. Sim, eu dos guarda-redes não sou... Como é que eu ia te explicar? Eu tenho o Carlos Brás, O que é principal o responsável. treinador de guarda-redes. Exatamente. O Carlos Brás trabalha comigo desde o início, Verdade, há muitos 13 anos. Ele sabe perfeitamente o que é que a gente quer de guarda-redes, e ele trabalha muito a melhoria individual do guarda-redes. Não é? Para o Jonathan há de ser umas coisas, para o Mista há de ser outras. Agora, Claro. o feedback que eu tenho mesmo do próprio Mista é que ele está muito satisfeito com a evolução, com o treino, com a forma de ver o jogo. E ele, pronto, está naquela fase do tentar, não é? Vou tentar Isso fazer mesmo. o que vocês querem, vou tentar fazer o que vocês querem. Pronto, há de haver muitas oscilações também, na perspectiva de estou a conseguir muito bem, não estou a conseguir tão bem, mas é um guarda-redes que se mostrou novamente a um nível bom, e a gente penso que o Brás está de parabéns pelo trabalho que tem feito também com os guarda-redes. A equipa Sem técnica que dúvida tens é de longa data, e por vezes há treinadores que levam um adjunto, ou enfim, 2 adjuntos, mais anos, ou um bocadinho mais longe. Mas já trabalhas há se calhar mais de 10 anos com a tua equipa técnica quase toda, certo? Isso é um benefício, ou a certa altura também reconhece ali alguma desvantagem numa de se calhar haver uma certa uniformização de pensamento? Não sei, como já se conhecem tão bem, sentes que por vezes é de certa forma uma dificuldade ou um desafio? Nós passamos aqui vários períodos, não é? Isto é como nas relações. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Nós na Distrital não passávamos o tempo todo juntos, éramos todos amadores. No Mafra ainda eu era profissional, vamos ver assim, e eles tinham outras profissões além do treinador. Portanto, só há 5 anos que estamos efetivamente mais juntos, todos, 5, 6 anos. Mais juntos, quando eu digo mais juntos, é diariamente, como estamos aqui a esta mesa, estarmos todos constantemente. Isto também deu uma readaptação, não é? Porque uma coisa é trabalhar a part-time, outra coisa é trabalhar a full-time. Tudo isto teve que ser reorganizado, as tarefas, o que é que vamos fazer de manhã à tarde, o nosso horário de trabalho, as nossas tarefas individuais de cada um, onde é que o foco de cada um vai estar. Isso foi uma reorganização que nós fizemos, principalmente depois do Estoril, porque eu tive essa dificuldade do Mafra para o Estoril em esta mudança do semi-profissional para o profissional. E depois nacional melhor. Mesmo assim tivemos muitas questões relacionadas com o nível 4, nível 3, nível de treinadores. Tivemos o Rodrigues, tivemos o Vinha depois, tivemos o Carlos Simões, tivemos adjuntos a entrar para também nos ajudarem a colmatar isto e também a reorganizar. Tive que reorganizar outra vez a equipa técnica. E agora penso que estamos a chegar a um ponto completamente de equilíbrio, porque é como eu disse, é como nas relações, nós vamos crescendo juntos. E depois tem uma coisa muito boa, que é eles todos, seja o Nuno, o Ferreira, o Sousa, o Lozeiro e o Brás, são tudo gente muito
muito, que era beber conhecimento, ok? Ainda agora estivemos num casamento e estava, acho que era o Nuno a dizer-me, pá, estive a ler isto, não sei o quê, pá, estive agora a ler, não, temos que falar disto, não sei. Portanto, há aqui muita crescente sempre, muita sede de jogar um jogo, apatia, não é? de jogar um jogo melhor, e somos muito autocríticos. A malta é muito autocrítica, está sempre, vê se nunca estamos bem. E então, isso é um excelente sinal. Parece que nunca estamos bem. Isso é bom numa perspectiva de não queremos estar parados naquele. Ok, a relação é longa, mas tem que ser cada vez melhor. Não querem estagnar, sim. Tem que ser cada vez melhor. Os projetos têm que acontecer cada vez melhor. E quando nós sentirmos que as coisas estão a progredir e não estão a regredir, eu acho que há motivação para continuarmos e há motivação para irmos para cima. Já demos passos para trás juntos, mas lá está, foi um passo para trás a tentar voltar mais forte. Pronto, e esse é o seu objetivo. Chegar mais longe com eles também é um objetivo meu. E onde é que vão buscar referências? E podem ser referências de todo o tipo. Há pouco falaste do Jesus, há 10, 9 anos. Atualmente, ou nos últimos anos, onde é que vais buscar referências? Uma Atalanta, por exemplo. Tivemos um Bayer Leverkusen forte este ano. Estão atentos? Nós estamos, até porque estamos a competir há tantos anos contra tantos treinadores, acabamos por estar sempre a perceber o que é que se pode fazer. E eu estava-te a dizer desta busca de conhecimento, e tenho treinadores a tirar cursos de treinador, tenho treinadores a tirar formações fora, em Espanha. Portanto, há essa sede de conhecimento, essa sede e da nossa parte há essa busca para jogarmos um jogo cada vez melhor, mas não temos propriamente, eu pelo menos falo mesmo por mim, eu não tenho propriamente, olha, vou fazer aquilo que o outro está a fazer. Nunca fui muito por aí, ok? Fomos sempre, por exemplo, eu gosto de uma pressão alta, se calhar há treinadores adjuntos meus que baixavam mais o bloco, mas eu gosto de pressionar alto, gosto de assumir. Não é a marcação individual, porque não vão para todo o lado, se calhar como a Atalanta às vezes vai e percorre o campo todo atrás, mas gosto na altura da pressão estarmos efetivamente perto das referências do adversário e de jogar às vezes de 1 para 1 com eles. Então buscas aí um bocadinho, e era uma coisa que nós tínhamos que melhorar muito do Nacional para o Rio Ave, porque não conseguíamos no Nacional fazer isso, e eu queria fazer mais isso. Mesmo no ano passado não éramos tão agressivos. Acho que fomos a quarta equipa que recuperou mais bolas a meio campo ofensivo. Depois temos é conseguir ficar mais com bola também, para conseguir descansar depois desta pressão, porque isto fazem equipas se calhar do topo, mas depois têm a bola muito tempo, então cria o desgaste. Mas não há assim referências que eu te possa dizer, não, eu tenho curiosidade agora de olhar para uma Atalanta, que conheço minimamente bem, tenho curiosidade de olhar para o Bayer Leverkusen, tenho curiosidade de olhar, pronto, o City a gente vai acompanhando, porque toda a gente acompanha, que é a realidade. Pronto, há curiosidade de agora, sim, nesta paragem, de olhar para essas equipas. Mas não há nenhuma inspiração ou... Não, às vezes é mais os princípios de jogo, certo, os princípios pequenos. É uma coisinha, sim. Sim, é os princípios de jogo que às vezes nos fazem pensar. E como nós já tivemos tantas equipas nossas também, a gente às vezes, eu pelo menos, como eu disse, falo por mim, eu às vezes vejo, nós ali no Mafra tínhamos aquilo, e agora não estamos a ter aqui porque não estamos a trabalhar tanto esta questão, porque lá está, nós, sendo o Rio Ave, não vamos trabalhar tanto o último terço à partida, porque temos que construir bem o jogo, temos que ligar bem o jogo, e o último terço fica mais para o jogador. Pronto. Se calhar no Mafra, como nós já tínhamos o jogo, ou quem diz o Mafra diz o Nacional, pronto, ou o Rio Ave na segunda liga, tínhamos o jogo dado. Olha, estes gajos deram-nos a iniciativa. Então a gente está a trabalhar muito mais o último terço, muito mais. Vamos estar no meio campo deles o tempo todo, sim. Não, aqui não, nós sabemos que quase todos os jogos somos pressionados. Então, tu vais trabalhando isto, vais trabalhando isto, vais trabalhando menos aquilo. Claro. É um gestão de prioridades. E durante a época há muito tempo a ver jogos lá fora, treinadores lá fora. Eu não consigo. Pois. Infelizmente não consigo. Vai absorvendo, porque se temos 30 homens para liderar, temos uma organização para dar a cara, para estarmos bem, para transmitir segurança, mais a parte tática, treino, já queres um pouco de um momento. E são muitas horas a ver a própria equipa, não é, Luís? É isso. A própria equipa, os jogadores, individualmente, o que é que podem melhorar. E não é tanto ver o que é que o Borussia Dortmund está a fazer a meio do ano. Não. Sim.
E o Luís, já agora, porque há bocado falava nesse ponto, costuma fazer reuniões individuais com os jogadores a mostrar questões que quer ver evoluir, aspectos provavelmente que já estão muito bem e reforçar face àquilo que são os seus feedbacks, que gosta de fazer esse tipo de reunião? Sim, isso é fundamental, não é? Principalmente quem não joga. Certíssimo. Se tu perguntas a um jogador qual é o teu objetivo, jogar muitos minutos. Certo. Jogar muitos minutos. E se ele não tiver a jogar muitos minutos, porque a opção não está a recair sobre ele, qual é o objetivo dele então? Verdade. Ele tem que ter objetivos, ok. Não estás a jogar. Se tu quiseres jogar mais tempo, se tu queres recuperar lugar e ter oportunidades, mais oportunidades, foca-te nisto e nisto. Olha, tu aqui estás a fazer muito bem, tu aqui estás bem e agora foca-te nisto e nisto. Porque eles têm que ter objetivos para crescer como jogador. Se ele não está a ter o jogo, ele tem que crescer. Eu digo isto muitas vezes aos jogadores, que é, eu sou responsável pelo crescimento deles. Eles têm que sair melhor dali do que entraram. Pronto. Sem dúvida. E é a tentativa e é o respeito máximo pelo jogador, pelo trabalho do jogador, é nós darmos feedback. Claro que sim. Claro que sim. Dar a cara. Um dos aspectos curiosos e até vai ao encontro um bocadinho disso e daquilo que o Luís há bocado falava, da questão do trabalho do último terço. Uma das coisas que acaba mais por ser surpreendente no Rio Ave, de jogo para jogo, é a sua opção nos dois jogadores de apoio ao avançado. Ou seja, o Luís às vezes joga com dois médios que se dominariam mais dois médios ofensivos, uma vez, tal como o Tomás, outras vezes, tal como o Tomás dizia há pouco, opta por jogar com um médio mais ofensivo, que faz muitas vezes, e com um extremo que acaba por ser avançado interior, e noutras situações utiliza os dois extremos como avançados interiores. Essa sua opção varia consoante também o perfil do adversário ou é mesmo também na sua sede de protagonismo pelo jogo? Ou as duas coisas, não é? É um bocadinho olhar para eles e como é que nós vamos jogar o nosso jogo. É isto. Certíssimo. É como é que nós vamos jogar o nosso jogo. Ou seja, nós queremos ter uma construção boa, queremos instalar o jogo e queremos chegar mais vezes à baliza deles, dividir a posse ou conseguir ter mais posse com o adversário. E mais Joca e João Graça, por exemplo, a jogarem e a tentar criar vantagem, mais ofensivos, tentar criar vantagem num corredor central. Certíssimo. Tentar prender marcações ao adversário e se eles quiserem saltar jogam de 1 para 1 connosco e tem que ser perigoso para eles também. E é isso um pouco que nós procuramos, é criar vantagens independentemente do adversário, é nós jogarmos o nosso jogo, seja contra quem for, termos hipótese de jogar o nosso jogo. Se quiserem meter tudo no 1 para 1, nós temos que ser perigosos nessa situação. Temos que também ter outras soluções. E aí ficou uma certa mágoa nesta lógica de criação de vantagens pelo jogo da Luz, porque o Rio Ave faz, a meu ver, a melhor exibição da temporada, até ali ao minuto 50, 60, e depois é goleado por um acontecimento do jogo, mas em termos de afirmação, no Estádio da Luz, enfim, não é um terreno qualquer, foi se calhar um dos jogos de maior otimização nessa lógica de criação de vantagens. Sim, foi um jogo bem conseguido na perspectiva de nós conseguirmos conquistar o espaço e estávamos sóbrios emocionalmente o suficiente para... Porque às vezes as emoções atrapalham-nos as decisões e a detecção do espaço. E sabes, quando não tens tanta responsabilidade, e eu sinto um pouco isso, quando não há tanta responsabilidade sobre estas equipas, as equipas à partida não têm muito a perder e começam a jogar o jogo que trabalham, o jogo que treinam, sem grande complexo. Se calhar aí foi um bocadinho das duas coisas. As coisas começaram a surgir e nós começamos a ganhar confiança. Os jogadores começaram a jogar o seu jogo de uma forma descontraída e solta, e as coisas começaram a acontecer bem para nós. Sentimos que estávamos bem no jogo, mas isso já lá vai. Já foi um jogo bem conseguido, como tivemos também outros bem conseguidos. Mas sim, a ideia passa por nós conseguirmos mais jogos, dar a sensação que nós também somos uma equipa que consegue jogar em qualquer estádio. Cada vez acho que conseguimos mais sair do Rio Ave da segunda liga para a primeira liga com aquilo que nós tivemos e ter jogos a um nível alto mesmo fora de casa. É muito bom para nós. E era um desafio que eu fiz aos jogadores quando saímos da segunda liga, foi nós temos que jogar o nosso jogo contra os grandes, tentar ao máximo, e temos que conseguir por vezes, e eles sabem disso. Da segunda liga para a primeira foi um desafio que eu lhes disse: podemos não começar, a gente levou logo 3-0 em Alvalade quando subimos à segunda jornada, mas no final já estávamos a disputar. Mas procuraram jogar.
Sim, mas não conseguimos. Exatamente. Mas no final da época já conseguimos contra o Porto no Dragão, contra o Sporting em casa, contra o Benfica em casa, já conseguimos jogar. Então essa evolução no processo e na mentalidade começou a passar. Mas nessa primeira parte que o Tomás está a falar na Luz, em que o Benfica teve muita dificuldade em ter bola, por muito mérito seu, cá está a tal questão: Amin, Guga, João Graça e Joca. Portanto, os quatro jogadores mais criativos ali juntos no meio para o Rio Ave fazer o seu jogo. Sim, era tentar ganhar o corredor central, principalmente. Claro que sim, exatamente. Tentar ganhar ali vantagem no meio, até para nos prevenirmos para as transições, que o Benfica é muito forte nas transições, e então estávamos a tentar pôr mais gente no meio, na perspectiva de ter mais capacidade de jogar por dentro, e se perdêssemos a bola também estávamos perto de fechar o jogo logo. Preparados, isso mesmo. O Luís tem um cartão de apresentação muito sólido, isto é, seja no Rio Ave, seja noutro clube qualquer, sabemos o que esperar do Luís Freire. É um treinador de projeto, mais do que um treinador de... Enfim, não quero desvalorizar, pelo contrário, mas um treinador de salvação como teve esta época no Rio Ave. É um treinador mais de projeto, de construção a longo prazo? Eu tenho sempre falar de mim não é, nós, equipa técnica, não é assim tão fácil. O que eu sinto é que, é o que eu vos disse, sinto que nós estamos preparados para jogar para mais qualquer coisa sem ser a permanência. Isso não haja dúvidas, que sinto isso. E para jogar a um patamar maior, isso também sinto. Claro, ia ter essa matriz quase desde a distrital, que é mesmo assim, isso e mesmo. Vou continuar a ter, não vou mudar isso, seja onde for, seja para que objetivo for, que é um desafio grande. Vou eu me adaptar à melhor forma de liderar para jogarmos mais vezes o jogo que eu gosto. Portanto, seja mais abaixo ou mais acima na tabela, vamos continuar a procurar o nosso jogo, isso é certo. E esta época no Rio Ave teve a particularidade de haver ali uma fase em que chegou a haver salários em atraso, uns problemas no clube. Como é que foi ter estes desafios todos que já falámos, esta intenção, este querer ser protagonista em todos os jogos e lidar com este problema internamente no balneário com os jogadores? Nós aí tivemos o mais importante, que é os jogadores, o balneário, o grupo de jogadores, capitães, o Vítor Gomes, Ucra, Guga na altura, Jonathan Santos, e todos eles, eu tinha um grupo de homens que já não andam no futebol há 2 dias, muitos a conhecer o contexto nacional e o Rio Ave. Tive uma presidente que deu a cara, que é fundamental, uma presidente que foi corajosa e que deu a cara aos jogadores. Isso dá tranquilidade. Uma coisa é estarmos aqui 2 meses e meio de salários em atraso e ninguém diz nada. Isto aqui causa conforto. Sim. O que é que se passa? Medo, não é? Outra coisa é teres aqui alguém que diz: meus senhores, vocês deem tudo dentro do campo, que eu vou dar tudo para isto mudar, e vai mudar. Confiem em mim, isto vai acontecer, isto vai ser regularizado. Só vos peço é que continuem a ser os guerreiros que têm sido e não baixem nada. E nós, equipa técnica, não vamos baixar nada, e os capitães também assumiram que também não vão baixar nada, porque não temos nada a ganhar com aquilo, só temos a ganhar se conseguirmos as coisas. Sim. E confiar nas pessoas, porque também não vale a pena mais nada. O que nós controlamos é dar o máximo, é dar o nosso melhor, focados nos jogos. Nós ganhar é um sentimento muito bom. Conseguirmos os objetivos, não ganhamos nada se não conseguirmos os objetivos, vai ser horrível para nós. Vamos dar as mãos e lutar, e as pessoas estão aqui a falar connosco, não estão escondidas, estão a falar. Portanto, isso foi fundamental, essa seriedade da Presidente a dar e da direção a mostrar-se. Todos os dias estavam lá. Isso dá tranquilidade, não é? Uma coisa é quando não vemos ninguém diz nada. O que acontece várias vezes, diga-se. Pronto, mas não no caso do Rio Ave. Se os dirigentes tiveram essa hombridade, nós só nos restava era ter também e ser compreensivos. E o que podemos esperar desta nova gestão? Se calhar nem o próprio Luís terá ainda certezas sobre isso, mas sobre esta nova gestão, este novo episódio no Rio Ave. É como disseste, mas não sei. Hoje em dia a SAD ainda não está fechado, não está fechado. O corpo vai liderar, e depois, quando tiver, eu vou falar com essas pessoas e vou perceber a fundo, porque preciso também perceber a fundo aquilo que é o projeto, os objetivos, como é que vamos atingi-los, porque há muita coisa que tem que ser definida
na perspectiva do que é que vai ser a próxima temporada, não é? Porque eu não sei efetivamente aquilo que nós vamos ter para atingir determinados objetivos que sejam colocados. Portanto, ainda falta perceber quem é que, pronto, o que é que vai acontecer dentro do clube e quem é que vai liderar tudo o que é o futebol. E vai ver os E o Luís quer algo ou não? mais do que lutar para não descer divisão, certo? Qual é o treinador que não quer? Claro, todos os treinadores querem é isso. Vamos ver. Não passa, Claro que sim. se não passa por mim agora, passa por mim. E de forma inteiramente legítima, deixe-me acrescentar. Passa por mim agora é fazer o meu trabalho, começar a definir um bocadito daquilo que é o nosso plantel anterior e aquilo que poderá vir a ser o próximo, mas ainda muito isoladamente. Mas uma eventual mudança Claro, para os sim. estrangeiros está em aberto, ou primeiro experimentar se calhar um patamar de outro nível em Portugal? Nesta altura, enfim, digamos que não há muitos clubes disponíveis na primeira metade da tabela. Por isso pergunto-lhe se estaria disponível para ir já para o estrangeiro, por exemplo, dependendo, claro, do projeto e Depende de do muita destino. coisa, vai depender de muita coisa. Depende de muita coisa. O meu objetivo não é honestamente sair do Rio Ave para um clube com os mesmos objetivos do Rio Ave. A mim não me faz sentido. Portanto, se não houver essa hipótese, o estrangeiro está aí, né? Claro que sim. E o seu percurso é gradual, não faz sentido, faz todo o caminho, é que o caminho que fez foi feito, construído passo a passo. E já agora sobre essa questão, porque não deixa de ser curioso, o Luís faz um trabalho extraordinário na primeira época no Nacional. Do meu ponto de vista, eu acho que na segunda época devia ter ido até ao fim no Nacional, mas isso obviamente é o meu ponto de vista. Sentiu ali que foi a sua maior desilusão na carreira, porque é uma carreira de amplo sucesso, mesmo até na questão do Estoril, que também não deixaram acabar a época, do meu ponto de vista equivocadamente. Sentiu ali no Nacional que foi talvez o momento mais baixo, talvez o único momento baixo da sua carreira? Eu sentia que é muito difícil tu saíres da Distrital e chegares à Primeira Liga e não teres que levar com alguma coisa, até porque eu acho que limitou-me muito a questão do curso de treinadores, também limitou-me muito, criou-me muitos problemas. Certíssimo, eu concordo inteiramente consigo. Criou-me muitos problemas. E acho isso totalmente E injusto. foi também bastante ativo. Aliás, sou-lhe Foi muito sincero, mediático. e Na defesa dos disse treinadores. publicamente na altura, alguém com o seu percurso devia ter automaticamente o quarto nível. Mas não, nem o terceiro. Mas Foi desgastante, não é? Foi muito mediático, Luís. Foi. Muito na E altura. limita-nos, limitou-me, porque era um treinador muito gostava-me de sentir treinador completo, estás a ver? Completo é Estar ali no banco em pé e fazer. e sinto que acabou por não ajudar. Depois tive que mexer na minha equipa técnica, que também não ajuda, criar novas funções, Certíssimo. novas tarefas. E sinto também que a experiência é importante, porque é como eu estava a dizer, se eu tivesse sido jogador profissional, se tivesse sido treinador adjunto, um treinador profissional, se calhar estava adaptado a todas as divisões, mas não, eu fui aprendendo com a divisão, não é? Certíssimo. Estava a partir da segunda. Ou tal passo a passo. E eu fui aprendendo com a divisão. Então a Primeira Liga trouxe-me ali desafios. Por exemplo, esta maturidade que eu hoje sinto a gerir a derrota ou o empate era uma maturidade que eu não tinha, porque só estava habituado a jogar para ganhar. Ponto. Para ganhar sempre. Para ganhar, Esse para é que é ganhar, o ponto. para ganhar. E depois, quando aparece a derrota, É tudo pronto, novo. não passaste por aquilo, não Claro. geriste aquilo nunca. Eu cheguei à Primeira Liga com uma porcentagem de derrotas para aí, sei lá, 15%, 10%. Mínima. A percentagem de vitórias é que é assustadora. Em 7 porque ou 8 é anos. brutal. Em 7 ou 8 anos. Exatamente. E tu és confrontado com algumas derrotas e se calhar a maturidade que eu tenho hoje não me permite, eu próprio estou muito mais tranquilo e sei muito melhor o caminho para liderar sobre essas circunstâncias do que se calhar ali. E pronto. Verdade. E aconteceu e estávamos ali na zona de playoff, mas não estávamos bem na altura. E há esses pontos, ou seja, curso de treinador, a inexperiência na forma como lidavas com a derrota e o fator juventude e idade. Alguma vez te afetou, nem por isso? Não, aí acho que não. Na relação com o grupo, por exemplo? Nada, nem pouco nem muito. Aí eu acho que
Cada vez mais as pessoas é competência, tenham elas 30 ou 70. Não é? Tu Certo. podes Sim. ter uma pessoa com 70 anos à tua frente e dizes: isto é vou estar calado a ouvir. Calado a ouvir. Isto é incrível. É? Então, podes ter um gajo de 35 anos, 30 anos, que diz: isto gajo, sim senhora, está a pensar. Pronto, e é um bocado isto que eu sinto, não tem a ver com a O idade. campo fala, não é? No fundo. Sim, o treino, o dia a dia. Mas achas que fora o problema e a questão toda dos cursos de treinador, achas que o futebol ainda olha um bocadinho de lado para quem não tenha sido jogador profissional de Primeira Liga? Ou seja, para quem vem da universidade, do lado académico e sobe a pulso desde a Eu sinto que não é bem isso. Eu acho que não. Acho que não há essa. Hoje em dia não há esse ónus. Eu acho é que é a rede de contactos, a rede de influência, a rede de. Ou seja, eu acho que por vezes, com tantos bons trabalhos, tantos anos seguidos, se eu tivesse, se calhar, sido mediático muitos anos da minha vida, se calhar já tinha tido mais oportunidades, mas isso é uma coisa que eu acho que é minimamente normal na vida, não é? Na vida profissional de alguém, mas acho um pouco isso. Acho que era completamente desconhecido e fui aparecendo, ninguém me conhecia, ou seja, não conhecia dirigentes, não conhecia jogadores, não conhecia jornalistas, não conhecia Verdade. não conhecia ninguém, né? E as coisas vão andando, vão progredindo, né? Mas se calhar também sabe melhor a viagem, não é? Verdade, é isso mesmo. Sabe quando É uma viagem única. É uma viagem única. Sabe quando as coisas vão acontecendo, não é? Imagina que Sim, muitos ficam pelo caminho. a luz Já se apaga e podes ter qualidade e podes ter capacidade, mas já não tens oportunidade. E a partir daí é mais complicado. Mas houve momentos. E esse é um ponto mesmo crucial. E só mesmo uma pergunta, e desculpa, Diogo, por ter interrompido. Em 2012, 2013, quando começa a carreira como treinador principal no Ericeirense, qual era o seu sonho naquela altura? Era chegar à Primeira Liga. E tinha colocado algum... 10 anos. 10 anos. 10 anos. Chegou antes. 10 anos estar na Primeira Liga. Era. E eu já cheguei a dar uma entrevista lá num jornal local que disse isso. O objetivo era em 10 anos estar na Primeira Liga, no máximo. E quando é que o Luís percebeu eu ainda vou chegar bem antes dos 10 anos? Não foi no Nacional, acredito. Mafra quando subimos. Certo, certíssimo. Mafra quando subimos, pá, isto está muito perto, isto vai dar. Isso mesmo, Vai dar. claro. Mais ano, menos ano, vamos lá chegar. Eu não vi o seu trabalho no Pero Pinheiro, mas várias pessoas da área de Lisboa falaram muito bem de si nessa altura. E até pensei que na altura do Pero Pinheiro, pela qualidade também que a sua equipa praticava, do futebol que a sua equipa praticava, já tivesse pensado, estou cada vez mais perto de lá chegar. Não, as pessoas por acaso às vezes, mas as conversas são o que são, isto acontece com os treinadores, que às vezes acabava o jogo e aparecia uma pessoa: pá, Luís, tu estás muito bem referenciada, pá, Luís, pá. E pessoas que eu não conhecia assim tão bem. Claro que sim, claro que sim. Pá, continua que as pessoas estão a ver e tal. Não, eu confesso que foi a altura que pela primeira vez me falaram de si, por isso daí também dar este toquezinho. Mas não foi um bocado inesperado, foi esperado, mas um bocadito, não sei se isso vai acontecer. Vamos isso lá no Pero Pinheiro. Mas no Mafra, do Pero Pinheiro para o Mafra, do Pero Pinheiro para o Mafra. Certíssimo. Porque esse passo talvez seja o mais difícil. Um clube Claro que sim. com a dimensão do Mafra no Campeonato de Portugal olhar para ti na Distrital. Esse Certo. passo, ou seja, a coragem que teve o José Cristo e o Quinzé, se calhar foi o ponto-chave. E depois o Pedro Alves no Estoril, atenção, porque depois também dás o outro salto, é preciso ver um bocado à frente, não é? Claro que sim. É como claro um jogador que está a jogar a Distrital e de repente metes ali, epá, pode dar ou pode não dar, não é? Isso mesmo. E eles tiveram coragem e pronto, e ajudaram-me. E já agora também em jeito de curiosidade pessoal até, o Mafra nos últimos anos lançou vários treinadores, tu és um deles, para patamares superiores. O que é que se destaca ali nesse olho, nessa escolha, se calhar na relação, na gestão do clube, para identificarem tantas vezes treinadores com a tua qualidade e com a qualidade de outros? Eu penso que eles fazem um bom trabalho, informam-se, não é? Daquilo, querem jogar um determinado jogo, o Mafra quer jogar um determinado jogo
e procura informar-se, na minha opinião, de treinadores emergentes que estejam à procura também de jogar esse jogo, e depois dão-lhes uma coisa que nem sempre é fácil no futebol, que é a tranquilidade, confiança, e o presidente José Cristo é uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa que transmite confiança, uma pessoa amiga do treinador, na perspectiva que dá essa tranquilidade. E depois tem o Quinzé, que acaba por ser alguém com uma experiência muito, muito grande, que acaba por ser um grande amigo também do treinador. Alguém que sabe comunicar com o treinador, muito experiente, e apoiou-nos muito. Nós éramos muito, muito jovens, toda a equipa técnica, que ainda é mais nova que eu. Portanto, eles tinham 28, 29, 27, e estava ali o Quinzé, tipo, nosso pai, entre aspas, ali a dar-nos algum conforto. E eu tenho que agradecer muito ao Mafra e ao José Cristo e ao Quinzé por essa estabilidade. Eu acho que isso é o segredo que o Mafra foi construindo, uma boa identificação, mesma direção, pronto, eu sou dali, e deu-nos esse conforto, na hora difícil, conforto. Isso e o Luís era o único que era profissional nessa altura, certo? Da sua equipa técnica do Mafra. Era o único que só fazia futebol. Só fazia futebol. Exato. Claro que sim. Os outros davam aulas de educação física, pronto, e trabalhavam part-time. Tinham que se repartir nos ginásios, e pronto, tinham claro a sua profissão. Achas mais difícil um treinador ter este percurso que tu tiveste, que é vir da última distrital e ir subindo até à Primeira Liga? Isso é mais difícil para um treinador ou para um jogador? Acho que é mais difícil para um treinador, possivelmente. Mais difícil, porquê? Acho que sim, porque ir buscar treinadores à distrital não é assim tão comum, não é assim tão mesmo. comum. Sim, zero. Um jogador marca e ser ali sempre campeão é zero mesmo. 23 golos na distrital, chama a atenção, marcou 23 golos na distrital, claro, ganhou 20 vezes na distrital. E não precisa de dar o salto de grau a degrau. E se calhar aparece logo 2 divisões acima, depois faz mais 15 golos ali, pumba. Isso mesmo. Também não há muitos casos, a verdade é essa. Não há muitos casos nem numa situação nem noutra. E já agora, é muito mais fácil dar o salto de patamar para um jogador do que para um treinador. E a carreira dos jogadores é muito mais curta, ou seja, um jogador de 19, 20, 21 anos ainda é jovem, mas sabe-se que aos 25, 26 já começa a ser ali um bocadinho mais, não é velho, mas já está a entrar numa fase de auge da carreira, e se calhar já não merece aposta. Com o treinador não. Um treinador de 30 anos pode ser muito jovem, mas muito experiente, como até era um bocadinho o Luís, 32, 33, mas se calhar só aos 40 ou aos 45 ainda é considerado jovem. Daqui a 5 anos tu ainda vais ser jovem, vais ser um treinador jovem dentro da média do futebol português. Sim, 43 anos. Portanto há aqui um espectro muito maior no que diz respeito aos treinadores. É mais fácil, na minha opinião, é como no Rio Ave, tu teres um miúdo com 22 anos que faz uma grande época, se calhar vai conseguir chegar a patamares rapidamente, que o treinador vai ter que andar ali mais algum tempo. O jovem, hoje em dia, no futebol, globalmente, o jovem é ouro, não é? Quer financeiramente, merece aposta desportiva, na maior parte dos clubes querem valorizar. Ao contrário com os treinadores, muitas vezes merecem desconfiança. Enfim, não estou a dizer no teu caso, pelo contrário, mas muitos treinadores jovens ou dirigentes jovens merecem alguma desconfiança. Acho que agora está a mudar um bocadinho. Sem dúvida. Um bocadinho. Acho que as pessoas estão a olhar para um treinador que tem resultados jovem, com uma perspectiva até de potencial, que pode chegar mais longe, acompanhar o percurso. Acho que já se começa a olhar mais assim agora, nos últimos anos. Acho que isso está a acontecer mais. E também contribuis para isso, claramente. Sim. Claro. E depois há outra coisa que é a oposta, que é uma geração mais velha, pela qual tenho imenso respeito, e acredito que o Luís, o Tomás e o Diogo também, mas que criaram o mito de haver o homem do futebol, que é o ex-jogador que acaba treinador. E essa geração está a desaparecer, e obviamente gerações, eu sou bem mais velho ainda que o Tomás e também que o Luís, portanto já há uma forma diferente de olhar para essa questão de não ter sido jogador de futebol, que eu acho que é irrelevante para ser treinador de sucesso, ainda que possa aportar determinado tipo de experiências, tal como o Luís falava e concordo inteiramente, que é a percepção como jogador do que era, por exemplo, uma estreia na primeira divisão. Esse ponto acho que sem dúvida nenhuma é importante, mas que pode ser adquirido como treinador sem ter sido jogador profissional. Claro.
Sim, eu acho que a idade, cada vez menos, a experiência é importante, a idade não é, na minha opinião, não é assim tão importante. Portanto, Concordo inteiramente. acho que eu acho que o José Mourinho na altura ajudou muito a mudar aqui o paradigma. Ajudou muito. O Mourinho na altura inspirou a minha geração a ser treinador. Okay, não deu para jogador. Não és tão bom como jogador, mas o futebol pode não ter acabado, não é? Então vai estudar. Verdade. E acho que aí provou-se que há várias formas de lá chegar, e acho que foi uma coisa boa para a escola de treinadores em Portugal. Sem dúvida nenhuma. E acho que por isso também o nosso treino é um bocadinho mais rico, os nossos treinadores adaptam-se cada vez melhor, e sempre fomos, sempre tivemos grandes treinadores também. Há grandes treinadores mais, temos agora o Jesus com 70 e poucos anos. Claro que sim, isso mesmo. Um enorme treinador. Mesmo na Primeira Liga temos o José Mota também, um treinador já com muita... Sem dúvida. São visões... Muita experiência. São muita experiência e são enriquecedores para o campeonato. Claro que sim, claro que sim. E apresentam desafios diferentes também, não é? Sim, obviamente. Que é importante. Destacaste Mourinho. Como é que um treinador tão jovem, na altura em contexto distrital, sonhava e se calhar achava que ia chegar à Primeira Liga? Isto é, também herdaste um bocadinho daí, ou foste buscar um bocadinho aí o caráter ambicioso, a frontalidade no discurso? Enfim, são marcas desse primeiro Mourinho da ascensão. Eu acho que tive uma dose de loucura um bocadito... Certo. Acho que sim. Acho que tive ali uma dose de... Alguma coisa me fez sair dali, não é? Eu olho para trás e digo, como é que tu saíste dali? Como é que saíste daquele contexto? E estás nisto. E acho que houve ali uma dose de... Mas o Luís, anteriormente a ter começado a carreira como treinador principal, chegou a ser adjunto de Filipe Moreira, não chegou? Cheguei a ser adjunto do Filipe. Certíssimo. Ajudou-me muito na perspectiva de... Eu vinha da faculdade, lá está, o bebé que sai da faculdade com 22, 23 anos. Isso mesmo. E apanho o Filipe, que é um treinador muito exigente, muito rigoroso, muito metódico também na sua forma de trabalhar e na disciplina que incute no trabalho. Certíssimo. Daí também os ótimos trabalhos no terceiro escalão do futebol português. E alguém sem dúvida que nenhuma. trabalha mais abaixo, mas gosta de... Isso mesmo. Trabalhar certo e com um ritmo alto. E ajuda a catapultar jogadores. A verdade é que vários jogadores que até trabalharam consigo acabaram por dar o salto para o patamar seguinte. E eu sinto isso, que ele deu-me ali a experiência que me faltava de um contexto. Lá está, eu só tinha a faculdade e depois com o Filipe tive a oportunidade de sentir o futebol profissional, a exigência, a disciplina, o rigor. Eu acho que também me ajudou a não ter medo de quase nada quando comecei. Eu era muito... Certo. Ou é assim, ou é assim. Não havia dois caminhos. Eu acho que isso... Eu desbravei caminho... desbravei mesmo... Eu se calhar naquela altura era inconsciente. Hoje em dia não sei se tinha a coragem toda que tive naquela altura, porque não sei se foi a juventude. Foi uma irreverência. Era uma irreverência muito grande. Valeu a pena. Era uma irreverência mesmo muito grande. Valeu a pena. Não há dinheiro, vamos arranjar dinheiro. Não há luz, vamos arranjar luz. Não há jogadores, mas vamos atrás deles. 27 anos. Muita irreverência. Aos 27 anos podemos tudo. Foi um bocado isso. Mas depois já falámos aqui de treinadores novos, velhos, menos jovens, mais velhos. Mas a verdade é que chegamos ao final desta época e um jogador como o Ucra, que já passou por imensos sítios, já teve muitos treinadores, muitos clubes, diz que nunca foi tão bem preparado para um jogo como com o Luís Freire. O que é que isso faz sentir? Faz sentir que estamos a fazer alguma coisa bem, que mesmo com a relação com os jogadores, penso que nós num contexto profissional é diferente de liderar jogadores do futebol amador, futebol semi-profissional e profissional, e eu sinto que consegui se calhar ganhar o respeito deles, e com a ajuda deles eles também foram percebendo que se calhar tinham aqui alguém que pode acrescentar, pode saber caminhos que nós... Eu acho que ali no Rio Ave às vezes houve alguns jogadores, será que este jogo vai nos dar aquilo que a gente precisa, não é? Numa primeira época, não é? Será que na segunda liga se pode jogar assim? Se calhar, será que para jogar para manter se pode jogar assim? Eu acho que fomos nos ajudando a descobrir que sim. E isso deu-nos essa relação. A gente foi acreditando que sim,
E então, espera aí que isto afinal assim até dá mais gosto e consegue-se fazer. Há segurança no caminho. Não há, hoje é para a direita, amanhã é para a esquerda. E eu acho que isso foi fundamental para ganharmos essa confiança com o Ucra e com outros jogadores também, mais velhos e mais experientes. E essa consistência, independentemente do resultado, de sabermos o que é que, porque que aconteceu, porque é que não aconteceu, porque é que fomos, faz senti-los também com controle. A gente perdeu e ele está-me a explicar porque é que eu perdi. Então para a próxima eu já sei que não posso fazer isto, tenho que fazer aquilo. Sim. Pronto, e depois uma relação que se constrói. Mas o elogio do Ucra ainda é mais valioso porque o Ucra nunca foi titular indiscutível consigo. Sim. E se calhar foi o treinador que lhe deu menos minutos de utilização. Também tem a ver com a fase da carreira em que estava, mas eu creio que esse elogio ainda é mais valioso por causa disso. Porque também para um jogador como o Ucra, que estava, pronto, já estava numa fase descendente da carreira, independentemente do valor indiscutível que o jogador tem, não só como jogador, mas também como jogador de balneário, como o Luís muito bem referenciava há bocado, era um dos líderes do grupo, juntamente com o Vítor Gomes, principalmente, que ainda por cima tem a questão de ser mesmo de Vila de Conde, das Caxinas, e esse ponto parece-me interessante, é que o elogio vem do jogador que consigo foi menos utilizado do que tinha sido para trás com qualquer outro treinador. E eu acho que isso torna o elogio ainda mais valioso. Sim, é a relação que eu procuro ter com quem não joga é igualzinha a quem não joga tanto, é igualzinha como quem joga. Claro. E eu digo sempre muito. Vai muito ao encontro daquilo que falávamos há pouco, que o Luís não está só preocupado em ter reuniões individuais com os 11 titulares, não. Porque até para si não existem 11 titulares. Não. É o grupo todo. E eu aprendi, se calhar, com a idade, com a experiência, vamos pôr assim, e eu digo isto mesmo ao jogador: eu posso ter ali o meu melhor amigo, mas isso não me vai fazer decidir por ele quando for para pô-lo a jogar ou não. Certíssimo. Não pode. Não pode. O meu trabalho não é ir pela relação, e às vezes era o mais difícil para um treinador. É separar um pouco a relação emocional com a decisão. Exatamente. E eu acho que consegui chegar a esse equilíbrio de ser o Luís Freire, o Luís que sou lá em casa com eles, mas depois eu tenho a minha profissão, que é decidir aquilo que eu acho que é melhor para a equipa. Vou acertar, vou errar, quero é acertar muito mais do que erro, mas isso mesmo. Não vou pelas proximidades. Claro que sim. Mas agora vai ser espectador dos programas do Ucra ou não? Vou ter curiosidade, acho que vou ter curiosidade. Até porque matar saudades dele, pá. O Ucra, já agora faço aqui um spoiler, ele está mais ou menos esta hora a ser entrevistado por nós. Ah, é? Pelo Expresso, sim, lá em cima em Vila do Conde. Portanto, muito em breve vamos ouvir falar dele aqui outra vez. E também quem quiser, acho que me perdoam esta à parte, na quinta-feira à noite também estará na RTP. Olha, pronto, vamos levar muito com o Ucra esta semana. Bom, não sei se têm mais perguntas a fazer aqui ao Luís. Infelizmente já estamos a acabar o tempo. Tomás e Rui. Acima de tudo de facto agradecer em primeiro lugar a presença aqui connosco para discutir e a leveza, a abertura com que tem partilhado. Por isso acho que é um treinador que fez bem ao futebol português e portanto fica o nosso agradecimento. Fez e faz, atenção. Ainda tem muita carreira. Exatamente. Fez, faz e fará. Tenho a certeza absoluta. Eu acredito perfeitamente que o Luís vai chegar a um dos grandes, provavelmente cá ou lá fora, vai ter essa oportunidade. Se toda a sua carreira é construída a pulso e com muito mérito. E já agora, reforçando todas as palavras de Tomás, não vou repetir, como Vila Condense, agradecer-lhe estes 3 anos fantásticos pelo Rio Ave. É já seguramente um dos melhores treinadores da história do Rio Ave. Vamos ver se estará ou não na 4ª temporada. Do meu lado de Vila Condense espero bem que sim, e que tenha sobretudo uma temporada mais tranquila de todas as outras que teve, porque acredito que isso também beneficiará toda a gente, quer o Luís, quer a sua equipa técnica, quer os jogadores, para terem muito mais conforto e sair deste conjunto de tempestades que foram estes últimos 3 anos no Rio Ave. Luís, muito obrigado. Não, obrigado. Mais uma vez. Mais uma vez, e foi uma agradável conversa. Ainda bem. E graças às vossas perguntas. Obrigado. Ainda bem. Muito obrigado, Luís. Ficamos contentes, obrigado. E chegámos ao fim deste No Princípio Era a Bola. Antes de nos despedirmos de vez, lembro que o nosso podcast vai estar a 12 de junho, na próxima semana, no Future Stage, que é o evento organizado pelo Sporting de Braga para se discutir o futebol. Lá estaremos com o Daniel Sousa, o novo treinador dos Minhotos e um jogador da equipa principal do Braga. Quanto a este episódio, a edição e a sonoplastia é do Tomás Delfim. Para a semana cá estaremos então a partir de Braga. Até lá e obrigado por nos ouvirem e obrigado mais uma vez ao Luís Freire.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.